Jonas, um profeta encurralado por Deus. Jonas capítulo 1, versículo 4 a seguir. Mas o Senhor mandou o mar, um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém? Podeis assentar. Meus amados, fica com a sua Bíblia aberta, não se distraia com nada. Jonas, um profeta encurralado por Deus. Quando estamos encurralados pelo homem é uma coisa, agora quando estamos encurralados por Deus, lá no livro de Salmos capítulo 14, versículo 1, diz bem assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. E o livro de Jonas nos fala não apenas a respeito da insistência de Deus, mas da sua soberania na história. Ninguém pode colocar contra ele e prevalecer. Ninguém consegue frustrar os seus planos. Jó capítulo 42, versículo 3, diz bem assim: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Jonas tentou fugir de Deus, mas Deus o encurralou e fez dobrar-se ao seu propósito soberano. Acabamos de ouvir um testemunho aqui. Muitas das vezes nós não entendemos quando Deus nos encurrala em algum lugar, em alguma situação, né? Por causa do meu eu, por causa do meu, talvez, a minha razão, por causa da minha decisão, muitas das vezes Deus permite certas coisas para que eu acabe entendendo que eu não sou nada sem Ele. E eu vejo, em primeiro lugar, algo interessante no estudo das dispensações, falando sobre Jonas. Eu vejo algo interessante aqui, aonde Jonas, ele é encurralado por Deus. Primeira coisa que nós temos aqui é que se Deus, Ele é onipresente e Ele é, fugir da sua presença é a mais consumada loucura. E nós temos pessoas que fogem da presença do Senhor. Jonas amordaçou a voz da consciência. A consciência dizia: Jonas, Deus falou para você ir a Nínive, Jonas. Mas Jonas, o que ele fez? Ele virou e foi para Tarse. Fechou os ouvidos à ordem de Deus. Se procurou fugir da presença do Senhor. Não adianta nós fugir. Deus nos pega. Deus é onipresente. Suas motivações se ergueram contra a majestade de Deus. Tudo que Jonas fez a partir daquela decisão que ele teve para ir a Tarse foi contra a decisão de Deus. Quando nós tomamos uma decisão que é contrária à decisão de Deus, que é contrária à vontade de Deus, tu pode ter certeza, vai dar prejuízo.
vai ter problema. O escritor diz que nenhuma mudança de ambiente, nem montanhas, nem mar, nem deserto, nem mudança de atitude, latitude, longitude, poderia ajudar Jonas a escapar de Deus. Pastor, eu não quero que Deus use-me, então eu vou mudar de cidade. Lá na outra cidade, aí Deus, não, pastor, eu não quero, se eu vou mudar, eu vou sair da igreja, eu vou para outra igreja, vou para outro lugar. Irmão, aonde tu estiver, Deus vai atrás de você e vai fazer você voltar para onde Ele quer que você seja usada por Ele. Não adianta você fugir. Não adianta você sair do lugar onde Deus quer te usar. Não adianta você dizer, eu vou e eu vou fazer da minha maneira, do meu jeito, e vai ser assim, pronto. Deus até respeita a nossa decisão, mas é a palavra dele que prevalece. É a decisão dele que vale. Aí o que ele faz? Aí ele deixa você ir, ele deixa você andar, ele deixa você cansar, ele deixa você investir, porque às vezes quando é para investir nas coisas de Deus, nós não temos como investir, entendeu? Estamos aí com a Missão Bahia, Missão Índia, estamos com uma van quebrada lá na Índia, lá na Bahia agora, entendeu? Mas muitas das vezes nós não temos quem investa. Mas quando é para investir nas coisas que não é da vontade de Deus, nós investimos. Eu só estou dando um exemplo, porque Jonas investiu em algo que não era da vontade de Deus. Ele comprou a passagem, ele fez os marinheiros ter prejuízo, e ele teve que voltar nadando depois. Entendeu? Pastor, outra coisa que nós vemos aqui, se Deus é onipotente, e Ele é, opor-se aos seus propósitos é uma das mais insanas das decisões. Deus, Ele é onipotente, meus amados. O que é onipotente? Alguém pode me responder o que significa a palavra onipotente? Ele tem poder? Ou ele tem todo o poder? Todo o poder. Satanás tem poder, mas Deus, ele tem todo o poder. Satanás, ele é poderoso, mas Deus, ele é todo poderoso. Ei, você vai se meter com uma pessoa toda poderosa, gente? Misericórdia, nós somos vaso, nós somos pó, somos nada. Você vai se meter com o oleiro que faz o vaso, irmão. Se o oleiro quiser quebrar, você ele quebra. Se o oleiro quiser te amassar, ele te amassa. Se o oleiro quiser te deixar num canto, ele te deixa. Se o oleiro quiser te colocar como vaso de ouro, ele coloca. Ele é o oleiro. E você só tem valor se está na mão dele. Caso contrário, não tem valor nenhum. É o artesão, é o oleiro que molda o vaso, que dá brilho no vaso, que coloca o vaso onde ele quer. Pastor, se Deus é onipotente, e Ele é, opor-se ao seu propósito é a mais insana das decisões. Olha aqui, Jonas tornou-se inconsequente ao desafiar o propósito de Deus, e é uma contradição afirmar que se teme a Deus e ao mesmo tempo desafia Ele. Jonas falou que ele temia ao Senhor, Jonas falou que ele era hebreu, mas a atitude de Jonas provava o contrário. A atitude de Jonas provava o contrário. Pastor, eu sou crente. Pastor, eu sou cristão. Pastor, eu temo a Deus. Pastor, eu estou estudando. Pastor, eu estou fazendo. Pastor, eu estou me dedicando. Mas a atitude me prova o contrário. E é tão ruim quando os outros veem nós ser, mas a atitude escandaliza. Entendeu? Pastor, é um arremedo de fé dizer que Deus é o oleiro onipotente que molda o vaso conforme lhe agrada e ao mesmo tempo conspirar contra a sua vontade. Eu não quero ser usado por Deus, mas eu sou um vaso. Mas eu não quero que Deus me coloque aqui, mas eu sou um vaso. Mas eu não quero que o oleiro me toque, mas eu sou um vaso. Entendeu? Eu não quero que o oleiro me molde, mas eu sou um vaso, sou um vaso, sou um vaso. Sou um vaso. Outra coisa que Jonas nos ensina é que se Deus é onisciente, o que é onisciência? Conhece tudo.
Até aquilo que você pensa que ninguém sabe, Ele sabe. Se Deus é onisciente, e Ele é, tentar esconder-se de Deus é pura insensatez. Pastor, o profeta Jonas deixou de ser guiado por suas convicções doutrinárias para ser dirigido por seus sentimentos. Irmão, quantas das vezes nós deixamos de ser guiado pela doutrina e começamos a ser guiado pela razão? É verdade. Deixamos de ser guiado. O profeta Jonas deixou de ser guiado pelas convicções doutrinárias. Para quê, pastor? Para ser dirigido pelos seus sentimentos. O sentimento vem da onde? Vem do coração, diabo, irmão Marcelo. E o coração é enganoso. Então tudo que vem do coração, se não tiver o Espírito Santo no nosso coração, é problemático. Ainda dizendo que ele sabia que Deus conhecia tudo, mesmo assim tenta esquivar, esconder-se no porão de um navio e fugir para uma terra distante. Ele sabia que Deus não ia se agradar disso, por mesmo assim ele foi lá e fez. Quantas das vezes nós sabemos que vai ser errado fazer? Nós sabemos que essa atitude vai ser errada fazer, pois nós tomamos mesmo assim essa atitude e pronto, não queremos nem saber. Achamos que só vai prejudicar aqui. Não, irmão. O problema é que aquele lá de cima. Entendeu? A Bíblia diz que nós não temos que temer ao homem, nós temos que temer aquele que criou o homem. E tem como te dar a vida eterna ou tirar a tua vida eterna. Pastor, como fugir de Deus indo para um lugar distante? Se Deus está em toda parte, como é que Jonas pode pensar que lá em Nínive, lá em Tarsis, Deus não iria encontrar ele? Deus não está em todo lugar. É errado dizer isso. Quando falamos que Deus está em todo lugar, não. Deus preenche todo lugar. Sabe o que é? É eu dizer assim, ó, pastor, a terra, ela é isso aqui. E Deus é muito mais, mas eu vou dizer que Deus é isso aqui. Entendeu? Deus preenche todo lugar. Por isso que se você tem depressão, que muitas das vezes as pessoas dizem que depressão é um vazio no coração. Experimenta colocar Deus que já não tem mais nenhum espaço. Preenche todo o teu coração. Preenche tudo. Preenche tua vida, preenche teu pensamento, preenche tudo. Pastor, quando eu vejo Jonas tentar fugir, como resistir ao propósito de Deus se Ele é onipotente, soberano? Eu vejo como se esconder e fugir de Deus se Ele vê todas as coisas e se luz e trevas para Ele é a mesma coisa. Mas como eu vou fugir de Deus? Pastor, vou para as profundezas das águas, Deus está lá. Vou para a mais alta montanha, Deus está lá. Me enfio debaixo da terra, Deus está lá. Estou na claridade, Deus está ali. Estou na escuridão, Deus está lá. Não tem como você fugir. Agora, eu vejo algo interessante, que Jonas, um homem procurado por Deus. Jonas é procurado por Deus. Quantas das vezes Deus procura? Pastor, Deus precisa procurar? Claro que não, Deus está em todo lugar. Mas a palavra de Deus diz que os meus olhos procurarão, é porque tem poucos. É porque tem poucos. Quando eu vejo Jonas, um homem procurado por Deus, lá no capítulo 1, versículo 4, eu vejo que a tempestade não é de modo algum uma coincidência. Nada. O escritor diz: Jonas pensou que o mar seria sua rota de escape, mas Deus estava no mar. Outra coisa, Jonas quis fugir de Deus,
através do mar, mas Deus enviou a tempestade atrás dele no mar. Pastor, aqui nós vemos que o vento e o mar estavam a serviço de Deus, e Jonas, como um profeta consciente, estava fugindo do trabalho de Deus. É algo interessante. O escritor enfatiza que Deus foi responsável por aquela tempestade. Ela foi uma tempestade sobrenatural. Pastor, quantas vezes há tempestades na nossa vida? Ela não vem do mal, não, irmão Priscila. Ela veio permissão de Deus. Por que essa tempestade? Por que esse vento? Sabe que quando nós lemos aqui no capítulo 1, nós vemos que Deus primeiro permitiu o vento. E depois, através desse vento, se levantou uma grande tempestade. Sempre Deus permite o vento. Pastor, vento significa o quê? Luta. E aí, quando tu tem luta, tu pode ter certeza. Se tu não cuidar, tu vai morrer afogado com a tempestade. Porque aonde tem luta, tem uma tempestade. Aonde tem luta, tem uma crise. Aonde tem luta, tem uma lágrima. Aonde tem luta, tem um desespero. Onde tem luta, tem uma briga, tem uma crise, tem um problema financeiro, tem um problema de saúde. Aonde tem uma luta, tem alguém sofrendo. Tem alguém cuidando para não morrer. Porque a luta está vindo e está levantando um clima em algum lugar. Uma reação, cada reação. Outra coisa que nós vemos, tá? Deus move o céu e a terra para que a sua vontade prevaleça, tanto na vida de Jonas, quanto no seu propósito de evangelizar Nínive. Quem foge da vontade de Deus, logo se sente cercado por circunstâncias que parecem fatais. Fugir da vontade de Deus, tu pode ter certeza, tu vai estar cercado por circunstâncias. Pastor, por que essas circunstâncias, se eu não tenho livre-arbítrio? Você tem livre-arbítrio, por isso que você está fugindo. Se você não tivesse livre-arbítrio, você não poderia fugir. Você teria que ser obrigado ali. Agora, se Deus tem um propósito na minha e na tua vida, não adianta você fugir. Porque orando a coisa cair na mão do Deus vivo. Deus, se Ele quiser, Ele quer. Ele não tem o que dizer, eu não quero. O apóstolo Paulo, nós vamos falar do estudo amanhã à noite, lá em Piluíla, sobre a conversão dele. Deus permitiu ele perseguir, Deus permitiu ele matar, Deus permitiu ele ir até onde Deus falou, agora chega. Agora você vai trabalhar para mim. Entendeu? Agora ou você fica cego por essa vida, ou você se levanta enxergando mais para enxergar o meu trabalho. O que eu faço, Senhor? Vai lá na casa, lá, tal lugar, ora lá que eu vou mandar alguém lá para trabalhar com você, para ajudar você, para te orientar, para te ensinar, e dali vai ser assim, pronto. Se ele podia ter escolhido, não quero, pronto, não quero nem saber, vou para casa. Voltaria cego para casa. Quantas pessoas hoje preferem ficar cega espiritual do que fazer algo para Deus? Não, continua cego espiritual. Mas o apóstolo Paulo, ele foi inteligente. Só que lá na frente das cartas ele escreve: é imposta essa obrigação. O que é imposta? E ai de mim se eu não anunciar. Ele sabia que se ele parasse de anunciar, ele talvez voltaria a ser cego. Ou talvez voltaria a uma vida escravidão pior do que ele tinha antes. Quando falamos de Jonas, Deus não enviou a tempestade para destruir Jonas, mas para fazê-lo retornar ao caminho certo. Jonas, ele estava fora do caminho. Jonas, ele estava fora da direção, fora da vontade de Deus. Deus, olha aqui, tempestades de Deus são pedagógicas. As tempestades de Deus, elas nos tomam pela mão e nos colocam no caminho de volta para Deus. As tempestades, olha aqui, o escritor observa que Deus não estava mais falando com Jonas por meio da sua palavra.
Deus falou com Jonas até Jonas sair da direção de Deus. Quando Jonas saiu da direção de Deus, Deus não teve mais contato com Jonas. Deus começou a usar a natureza para falar com Jonas. Primeiro manda uma tempestade. Depois manda um vento, depois uma tempestade. Depois manda um grande peixe. Depois deixa ele lá 3 dias. E aí, pastor? Deus não fala com o desobediente, a não ser que ele se arrependa. A conversa com o desobediente são as consequências dos atos deles. Olha só que interessante. Tudo na natureza obedeceu a Deus, exceto o seu servo. Deus falou Jonas, até mesmo por intermédio dos marinheiros pagãos. Nós vamos falar sobre isso aí. Jonas lá dentro do navio, os marinheiros pagãos, está sendo usado por Deus para chamar a atenção de Jonas. Olha que interessante. Jonas cita o capítulo 2, vários salmos, mas parece que ele esqueceu deliberadamente do Salmo 139, que diz assim, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Aí o coro fala bem assim, como um farol que brilha à noite. E no finalzinho, usa-me, quebranta. O profeta Jonas estava falando muitos salmos no capítulo dele, mas ele esqueceu de falar o Salmo 139. O salmo que prova que Deus conhece nosso coração, que Deus sonda nosso pensamento. E antes mesmo de Jonas dizer, eu não vou, Deus já sabia que ele não ia. Mas mesmo assim Deus acredita em nós, meus amados. Muitas das vezes nós sabemos, nós vamos desistir, nós vamos querer desanimar, nós vamos querer virar as costas, nós vamos querer mudar de direção. Deus sabe disso, pois Ele ainda diz, vai, faz para mim. Eu preciso de você. Faz isso, faz aquilo. Ele sabe muitas das vezes que você vai ter cara de pau de dizer assim, eu não vou. E Ele diz, mas eu preciso de você, eu sei que você vai. Não vou, vai sim. Você vai. Pastor, você vai. Olha só como é que diz aqui, O escritor entende que a expressão fugir da presença de Deus deve ser interpretada de acordo com as palavras de Elias. Quem que diz em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1? Abre lá para nós. Quando Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus, da presença do Senhor para Tarsis, ele estava voluntariamente renunciando ao cargo profético e a posição profética diante do Senhor. Pastor, é esse, sem dúvida, o significado dessas palavras. Quando você diz, eu não vou, você está renunciando o que Deus colocou na tua vida. O que Deus colocou, consagrou você. O que Deus colocou como projeto, como sonho, como ministério. E você muitas das vezes, não vou. Você está renunciando aquilo que Deus colocou na tua vida. Lê lá para nós, 1 Reis, capítulo 17, 1. Bem alto. Olha só, aqui o Elias está falando bem assim, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Pastor, quem anda na face do Senhor, quem fica na presença do Senhor, quem não sai da presença do Senhor, quem anda na obediência ao Senhor, pode ter certeza, toda palavra que sai da tua boca, ela vai prosperar. Ela não voltará vazia. Pastor, qual é o medo de Jonas? O medo de Jonas era que a palavra de Deus não se cumprisse. A palavra de Jonas não ia se cumprir fora da direção de Deus. Lá em Tarsis, Jonas podia pregar o evangelho, não ia acontecer nada, porque Deus queria lá em Nínive, não em Tarsis.
Uma pessoa em desobediência, não adianta falar de Jesus, não adianta dizer que Jesus quer salvar, que Jesus quer libertar, não adianta, porque primeiro você precisa de uma conversão, para depois você querer converter uma outra pessoa. Verdade. Jonas, ele não estava da maneira que o Elias estava. O Elias podia dizer, não vai chover, perante esses 3 anos e meio aqui não vai chover e pronto. Elias, ele tinha autoridade para falar, por quê? Porque ele disse que ele vivia perante a face do Senhor. Agora, Jonas não podia falar isso. Jonas estava fugindo da face do Senhor. É totalmente diferente. Um homem causador de quê, pastor? Causador de problemas. Pastor, muitas das vezes nós somos causadores de problema. Não somos solucionadores de problema, nós somos causadores de problema. E pastor, nós somos chamados para quê? Para levar a mensagem, para levar a luz, para levar a paz. E muitas das vezes nós somos causadores de problema. Para nós, para nossa família, para o nosso ministério, para a igreja, para os tripulantes do navio, que nem cristãos não são, estamos causando problema. Olha o que aconteceu. Aqueles que são chamados para serem uma bênção, capítulo 12, versículo 2 de Gênesis, diz bem assim, Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, mas Abraão, se tu, não ouvi, se tu, Deus fala para Abraão, Abraão, eu estou te escolhendo, eu estou te salvando, eu estou te limpando, eu estou te purificando, eu estou te exaltando, mas eu quero que tu seja uma bênção. Eu faço uma pergunta para nós. Estamos sendo uma bênção? Ou estamos sendo tranqueira? Estamos sendo uma bênção? Ou estamos sendo escândalo para o mundo? Estamos sendo uma bênção? Ou o mundo lá fora está comentando nossas vidas? Por quê? Porque não estamos sendo uma bênção. Mas Deus fala para Abraão e falou para nós, ser tu uma bênção. Sabe o que é ser bênção, meu irmão? É todas as pessoas que se aproximam de você, se sentir bem com você, se sentir em paz com você, ser abençoado pela palavra que você fala, ser abençoado com as suas orações, olhar para você e identificar, é um homem, é uma mulher cheia do Espírito Santo, serva de Deus, ser tu uma bênção. É fácil ser bênção? Claro que não. Mas Deus nos manda ser bênção. Deus nos manda ser bênção. Quando anda pela estrada da desobediência, nós não se tornamos bênção, nós se tornamos maldição. Desobedecer é maldição. Para nós é maldição, para quem está perto de nós é maldição, para todos. Pastor, um servo de Deus na rota de fuga é um causador de tempestades. Já vimos isso aí. Um crente desobediente é extremamente perigoso. Dá trabalho até para o diabo se bobear. Porque tem muita coisa que o desobediente faz, que nem foi Satanás que fez. Não, é decisão do camarada. Certa pessoa diz, ó pastor, tem reclamação lá no inferno, lá, por quê? Porque tem desobediente na face da terra, colocando a culpa em Satanás, que nem é coisa. Irmão, é falta de obedecer. É falta de obedecer. Outra coisa, os marinheiros, olha só, os marinheiros tornaram-se mais sensíveis aos sinais dos tempos do que Jonas. Levantou uma grande tempestade. Olha só, diácono Giovanni, os marinheiros, como nós, entendeu? Assim como você entende de jardinagem, o diácono Elton entende de carne, o irmão Deva entende de jardim, todos nós somos profissionais na área. Entendeu? Entendemos. Agora, o marinheiro, irmão, precisa também de cleaner. Irmão, os marinheiros estavam ali no mar. Eles entendiam de tempestade. Quem sai para o mar sabe o que é tempestade. Já fui algumas vezes para o mar. Entendeu? Não peguei tempestade porque eu sei quando é a hora de sair. Eu tenho uma profissão. Já sabemos, mas os marinheiros sabiam, não vai dar tempestade, tem 0 nós, alguma coisa assim, não dá para falar tecnicamente para vocês, que vocês não vão entender, mas,
pediam, pastor, aquela tempestade, irmão Bruno, aquele vento surgiu de repente. Aquela tempestade surgiu de repente. Os marinheiros foram sensíveis ao sinal da natureza. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Os pagões têm discernimento que aquela tempestade no mar Mediterrâneo não era um fenômeno natural. Tinha alguma coisa errada acontecendo. Tempestade não levanta tão de repente assim. Tem alguma coisa errada. Muitas das vezes o mundo lá fora olha e diz: rapaz, tem alguma coisa errada. Não pode. Mas não, tem alguma coisa errada. Eles discernem que havia uma causa espiritual por trás daquela borracha. Eles percebem que algo precisava ser feito para aplacar a fúria do mar. Entendeu? Pastor, vamos fazer superstição? Vamos fazer alguma coisa? Vamos botar alguma coisa? Não sei o que fizeram. Eles buscam resposta em seus preces. E no lançamento da sorte, olha aqui. Está no versículo 4 a 5. Diz que os marinheiros começaram a conversar. Não, mas por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Rapaz, tem alguma coisa errada. Vamos jogar, vamos lançar sorte aqui. O que é lançar sorte? Vamos fazer o sorteio? Não, vamos fazer uma votação. Vamos fazer uma votação aí. Entendeu? Vamos ver, vamos voltar aqui, ó. Nós somos em quantos tripulantes aqui? Somos em tantos tripulantes. Vamos voltar aqui. Aquele que sair mais votado é o culpado. Pegaram a lista da tripulação, pegaram os nomes e começaram a votar. Eu voto em fulano, eu voto em ciclano, eu voto... Porque, claro, eu não tenho problema. Eu também não tenho problema. Será? Começaram a votar. E aí a votação saiu em cima de quem? Do cara que nem estava na votação. Cadê? Não, mas peraí, esse camarada não está aqui. Esse camarada está onde? Vamos procurar onde é que sai esse cara aqui. Esse aqui é estrangeiro, não faz parte da como é que é o nome que eles falam? Da tripulação do navio, é um estrangeiro. Ei, onde é que está esse estrangeiro? Eles percebem que algo precisava ser feito. Enquanto os pagãos se movimentavam, aonde estava o profeta? Oh, meu Deus! Aonde estava o profeta? Aonde estava o profeta? O profeta não é para estar dormindo. Não no meio da tempestade. Enquanto, irmã Cíntia, os pagãos estavam lá procurando solução nas preces, nas sortes, o profeta estava dormindo. Eu acho tão interessante que os marinheiros perderam a carga do navio e quase perderam a vida. Mas o profeta nem se preocupava com nada. Eu vejo que houve atraso na viagem e muito dano material. Houve perdas imensas causadas pela desobediência de Jonas. Mas Jonas não estava nem aí com o prejuízo que estava causando aos ímpios. Você acha que um cristão desobediente não causa prejuízo para o ímpio? Causa sim. Um cristão desobediente faz o frigorífico passar dificuldade. Um cristão desobediente faz muitas das vezes uma empresa passar dificuldade, outras famílias sofrer, por quê? Por causa que tem um desobediente no lar. E olha que interessante, muito medo e angústia sobrevieram sobre os marinheiros por causa da rebeldia de Jonas. O que fizeram? Em vez de trazer palavra de ânimo para a tripulação do navio, Jonas é um causador de problemas. Pastor, você é um profeta de Deus, ok? Temos profetas aqui? Temos profetas? Só vi a mão dele levantar a mão. Temos profeta? Se você não acredita que você é um profeta, eu vou fazer uma oração para você hoje. Você vai acabar acreditando que Deus te chamou para ser porta-voz. Entendeu? Pastor, aonde estiver o profeta, tem que haver bênção. Agora eu vejo algo interessante. Jonas é o causador de problemas. Sua presença no navio foi verdadeiramente a causa da tempestade. E algo interessante, Jonas tornou-se instrumento de juízo
e não instrumento de livramento. Aonde você botar a planta do teu pé, será teu por herança, se você estiver na obediência do Senhor, senão ali será o juízo de Deus. Pastor, o escritor adverte que o cristão fora da vontade de Deus, ele não ajunta, ele espalha. Entendeu? Ainda, e por onde quer que ande, graves prejuízos para os outros. Ainda diz, naquela hora em que a morte ameaçava a todos, Jonas era um crente de boca fechada. Todos os marinheiros ali gritando, todos os marinheiros ali tentando socorrer um ao outro. Jonas estava onde? Dormindo, boca fechada. Os marinheiros estavam lá rezando para os seus deuses. Jonas estava onde? Dormindo, boca fechada. Os marinheiros estavam tentando jogar as cargas, coisas pessoais que eles iam tentar ganhar lucro com aquilo ali. Era o trabalho deles, era o suor deles. Eles estavam se desfazendo do suor deles para tentar salvar a vida da tripulação, inclusive a de Jonas. Jonas estava onde? Boca fechada. Pastor, um crente desobediente é um perigo, uma ameaça aos que estão à sua volta. Olha que interessante. Jonas, um homem que não consegue se esconder. Irmãos, você já tentou se esconder de Deus? Não, você não vai conseguir, nem tenta. Mas olha aqui, no capítulo 1, versículo 5, lê lá para nós. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Olha que interessante. Os pagãos oram fervorosamente aos seus deuses, irmã Diane, enquanto Jonas... Você está vendo a noção da gravidade do problema de um profeta? Que se nós trazermos para os nossos dias e aplicar na nossa vida, muitas das vezes, o ímpio, ele reza mais do que o próprio cristão. Entendeu? O ímpio vai para a igreja, muitas das vezes, dobra o joelho, tira um momento de oração. O cristão não consegue fazer isso. O ímpio, ele reza todos os dias, ele pega o terço, ele faz um monte de reza, e nós, muitas das vezes, não tiramos 5 minutos de oração. E aquela decoreba que nós fazemos todo dia, achamos que aquilo lá vai nos livrar de alguma coisa. Aquilo lá é nananeném para dormir, meu irmão. Jonas ronca enquanto os pagãos buscam socorro. Gênesis 2 e 21, o que diz lá? Então o Senhor fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu. Pastor, esse sono que Jonas estava, no hebraico, está dizendo que Jonas estava dormindo o sono que Adão estava dormindo. Sono forte, sono profundo. Imagina, o barco quase virando e o cara não acordando. Tem que ser um sono forte, né? Só que o sono de Adão trouxe a Eva. O sono de Jonas, muitas vezes nós perdemos as Eva. Perdemos as bênçãos por causa do sono de Jonas. Perdemos muitas das vezes bênçãos materiais, bênçãos espirituais, por causa desse sono. Pastor, Jonas se aliena enquanto os pagãos procuram resposta. Jonas foge de Deus ao passo que os pagãos buscam a solução nele. Outra coisa, enquanto os pagãos ansiava por viver e lutavam com bravura por sua vida, Jonas se auto-sepulta. Quer ver? Num sono de desistência de vida. Pastor, quem é que está dormindo no meio da tempestade é porque quer morrer mesmo. É porque não está nem aí para a tempestade, não tem nem aí noção do perigo que a tempestade pode fazer. A tempestade pode virar teu barco, você vai morrer afogado. Quem dorme no meio da tempestade é porque está consciente que pode morrer a qualquer momento. O estado de alienação da vontade de Deus torna-se Jonas inferior aos pagãos. Jonas, um profeta, está numa qualidade agora inferior aos pagãos. Por quê? Porque Jonas não está nem aí com as vidas de dentro do barco. Muitas pessoas querem fazer, querem pregar, querem evangelizar,
mas não conseguem evangelizar os que estão dentro do barco. Querem fazer, não conseguem evangelizar os que estão dentro do barco. Estão dormindo dentro do barco. Pastor, barco envolve a nossa família, barco envolve a nossa casa, barco envolve nosso ministério. Nós não conseguimos fazer dentro do barco. Estamos dormindo dentro do barco. Pastor, ainda dizendo, o estado, aqui ó, o tema do medo é a proeminência no início, no meio e do fim desse parágrafo. Quer ver? É importante perceber que os marinheiros vão deixando de temer a tempestade para temer ao Senhor. Primeiro, os marinheiros temerão. Capítulo 1, versículo 5. Eles temeram aquela tempestade. Segundo, os homens temeram a um grande temor. Os homens temeram com grande temor. Capítulo 1, versículo 10. E os homens temeram com grande temor o Senhor. 3 temor nós vemos aqui. Partido dos ímpios. E o Jonas, sabe o que o Jonas fez? Me joga na água. Porque eu prefiro morrer. Me joga na água. Jonas sentenciou o seu próprio atestado de óbito. Jonas não sabia que Deus tinha um peixe preparado para ele. Jonas sabia que ele ia morrer afogado. O infeliz bobear nem sabia nadar. Eu creio que não sabia nadar. Eu creio que o cara não sabia nada. Olha aqui, ó, Deus não deixou Jonas no anonimato. Quer ver? Deus arrancou a sua máscara, removeu o seu véu que escondia. Os pagãos lançaram sorte, o azar foi de Jonas. Pastor, não foram os pagãos que descobriram Jonas, mas foi Deus quem entregou Jonas para eles. Ei, muitas das vezes é o ímpio que diz para você: você está errado, a Bíblia não diz assim. E nós levamos cada tapa na cara. Se não é crente, crente pode fazer isso, crente deve fazer isso, crente não deveria fazer assim, crente não deveria ser diferente, crente não deveria andar mais decente, crente não deveria falar coisas bonitas, crente não deveria abençoar. Pois é, os pagãos falam isso para nós. Porque muitas das vezes Deus usa o pagão para quebrar a nossa máscara, tirar a nossa capa. A capa que nós usamos só para vir na igreja, mas nós temos que usar essa capa lá fora também. A capa que muitas das vezes nós usamos só, a santidade que nós usamos só dentro da igreja. Mas quando nós saímos da igreja, nós se transformamos. Aí o ímpio vem dizer assim: mas tu não é crente? Tu não é crente? Tu não é crente? Tu não diz que serve a Deus? Tu não diz que isso? E aí, pastor? Quando eu vejo a palavra de Deus, o escritor fala corretamente, afirma que lançar sorte não era contra a vontade de Deus. Observe que nós temos muitos lançamentos de sortes, muitas votações. Nós vemos em Josué capítulo 7, 16, sobre o pecado de Acã. Nós vemos outra, lá em Atos capítulo 1 e 26, sobre a votação de Matias. Nós vemos muitos lançamentos de sorte. Agora eu vejo aqui, ó, que clamaram cada um ao seu Deus. Esse foi o efeito do medo. Todos eles estavam com medo no barco. Engraçado que quando dá medo, nós clama, né? Por isso que muitas das vezes Deus não deixa nós sem medo. Porque nós só clamamos quando estamos com medo. Interessante, irmão. Traz para cá agora. Vamos lá na cova do leão. Eu não vejo Daniel com medo dentro da cova do leão. Eu não vejo Daniel com medo na cova do leão. Por quê? Porque Daniel, ele tinha o costume de clamar antes da cova. E o problema que Daniel tinha lá na Babilônia era porque ele clamava, ele orava, e eles queriam fazer Daniel parar de orar, até que botaram Daniel lá dentro da cova dos leões. Pastor, Daniel tinha o costume de abrir a janela para a banda de Jerusalém, dobrar seu joelho 3 vezes ao dia e orar para Jerusalém. E agora, pastor, botaram Daniel dentro de uma cova, aonde não tinha janela para a banda de Jerusalém. Não esqueceram que tinha um buraco para cima, não esqueceram que olhando para cima o autor e consumador da nossa fé. Não adianta, para algum lugar você vai ter saída. Pode te colocar numa cova, mas tem um buraco para cima.
José foi colocado na cova, esqueceram de fechar o buraco. Foi colocado na prisão, esqueceram de fechar o buraco. Foi colocado em outro lugar, esqueceram de botar buraco. Ei, Deus sempre vai ter uma porta aberta para aqueles que foram aprisionados. Mas para o desobediente é porão. Porão não tem buraco. Porão não tem intimidade com Deus. Porão não tem saída. Você vai ter que sair de dentro do porão, sair para fora e dizer: eu sou o culpado. Pastor, muitos não serão levados a orar até que estejam em apuros. Outra coisa, aqueles que quiserem aprender a orar, deveria ir ao mar. Quer aprender a orar? Vai para o mar. Vai lá na época de tempestade. Vai lá, né? Conversa com a irmã Daeli, pega aí quando está bastante vento, né? Vai lá no meio do mar. Aí você vai ver, né? Você vai aprender a orar. Umas 3 viagens por semana para o mar, você tem uma comunhão com Deus sobrenatural. Você até é batizado com o Espírito Santo se bobear. Agora você precisa enfrentar o mar às vezes. Deus permite muitas das vezes você enfrentar o mar, para que você comece a ter comunhão com Deus. Caso contrário, você não tem comunhão com Deus. Você não tem diálogo com Deus. Não estavam alguns orando e outros dizendo injúria. Pastor, nós vimos que todos os marinheiros unanimamente decidiram: vamos clamar os nossos deuses. Cada um foi para o seu Deus. Fosse nos dias de hoje, um ia para Nossa Senhora, outro ia para o São João, outro ia para São Bernardo, outro ia para... Não interessa. Eles foram cada um clamar o seu Deus. Está lá. Está lá na Bíblia. Cada um clamaram ao seu Deus. Pastor, e onde é que está o profeta, irmã Rosângela? Aonde está o profeta, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que tem a palavra da sabedoria na sua boca? Dormindo. Agora, irmã Cíntia, presta atenção. Olha quanto é que vale o valor de uma vida. Versículo 5. Eles estavam fazendo uma viagem comercial. Tudo que levavam esperavam obter lucro. Estamos falando dos marinheiros, tá? Estavam com o navio carregado de material. Agora eles estão contentes em sofrer os prejuízos, lançando-os ao mar para salvar vidas. Interessante, né? Nós trabalha, olha aqui, presta atenção. Nós trabalha e não abrimos mão do dinheiro para nada, né? Não abrimos mão do dinheiro para nada. Muitas das vezes, para fazer algo para Deus, não abrimos mão do dinheiro para nada. Agora deixa alguém ficar doente. Rapaz, você vende casa, você vende carro, você vende moto, você vende cachorro, você vende... Só não vende os parentes porque não consegue, mas você vende tudo. Você fica zerado por causa da vida. Você quer fazer de tudo pela vida. Quer um segredo? Tenha comunhão com o dono da vida. Você não perde nada. Você não vai precisar perder nada. Pastor, se aqueles marinheiros, dono daquele navio, tivesse comunhão com o Deus vivo, que o Jonas tinha e estava dormindo, eles jamais iam jogar os seus pertences no mar. Não, eles iam clamar a Deus. Olha que interessante. Veja como um poderoso amor natural pela vida. Eu ainda vejo aqui que Jonas, um homem confrontado pelos ímpios. Pastor, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Isso aqui nós não prestamos atenção, mas nós vamos aprender no livro de Jonas, que Jonas não prega aos ímpios, mas os ímpios exortam Jonas. Oh, meu Deus do céu, Jonas foi chamado, diácono Giovanni, para pregar para os ímpios. E agora quem está sendo pregado é o próprio Jonas. Quer ver? Capítulo 1, versículo 6, o que diz lá? E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Ei, olha aqui, presta atenção, meu amado. O que o mestre, o capitão do navio, responsável do navio, falou para Jonas quando achou Jonas dormindo? Não, eu vou direto no ponto. Levanta-te, invoca o teu Deus.
Você está vendo? Todos os marinheiros ali, pagãos, estavam invocando ao seu Deus. E o profeta do Deus vivo, homem de Deus, dormindo, teve que ser chamado a atenção pelo ímpio. Levanta e invoca ao teu Deus. Olha que interessante. Essa é uma mensagem, a mesma expressão usada por Deus lá no capítulo 1, versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Deus fala no capítulo 1, versículo 2. Deus fala para Jonas: Jonas, levanta e vai pregar Nínive. E agora, pastor? Agora Jonas não foi. Jonas não foi. E agora Deus faz o ímpio ir lá chamar a atenção de Jonas. Levanta e vai orar. E ainda, olha, não sabia que era profeta. Jonas não apenas tem sua consciência picada pelas mesmas palavras ditas por Deus, mas o Senhor dá mais um passo para encurralar o profeta. Meu Deus, agora me acordaram. E ainda me acordaram mandando eu orar. Será que eles me conhecem? Será que eles me conhecem? Aí imagina Jonas subindo do porão lá para cima, no caso do navio lá em cima, né? Vê todo mundo lá, com música lá orando. E Jonas, estão fazendo um culto aqui? Estão fazendo um culto aqui? Jonas foi encontrado como responsável da tempestade. Jonas sobe lá em cima e todos os marinheiros falaram bem assim: Jonas, não sabemos quem tu é, não sabemos qual é a culpa do teu cartório, porque os marinheiros, os ímpios, eles acham que quando vem uma maldição, quando vem alguma perseguição, é porque você tem alguma culpa no cartório, é porque você tem alguma coisa escondida, entendeu? Então eles já falaram: não sabemos quem tu é, não sabemos quem tu é, mas a sorte caiu em cima de você, e você vai precisar dizer o porquê dessa tempestade. Olha só, o pregador é repreendido pelos pagãos por fugir de Deus. Eles parecem mais conscientes, coerentes do que Jonas. Agora eu acho interessante. O escritor diz que foi uma vergonha para Jonas um pagão ter chamado um profeta para orar. Irmão, vamos trazer para os nossos dias de novo. Quantas das vezes um ímpio pede lá fora: irmão, ora por mim, faz uma oração aqui por mim. Nossa, nem sei mais como se ora, né? Nem sei mais como se ora. Aí você faz aquela oraçãozinha lá de 3, 4 palavrinhas, né? Que não descongela nem gelo. Aquela oraçãozinha lá que não sai de nada, não sai do lugar. Aquela oraçãozinha lá que é muitas das vezes pior do que uma oração de um ímpio. Você que tem o Espírito Santo de Deus. Mas o que eu acho interessante é que o ímpio pede para você orar e você não ora. Pastor, quando os servos de Deus colocam o pé na estrada da desobediência, se tornam causadores, tá? De problemas e não instrumento de solução. Quando um servo de Deus desobedece, ele perde a autoridade para falar e se acovarda. Quando só um crente em pecado não consegue orar, não consegue testemunhar. Ah, tá. A partir de agora, muda aí. Foi muito bom falar. Quando tiver aquele tempinho do testemunho, eu creio que vai ter gente para testemunhar. Porque às vezes temos um tempinho para testemunho, não tem ninguém. Não tem ninguém que testemunha aqui, pastor. Sabe o que é isso? Falta de oração. Porque quando você ora, você tem testemunho. Quando você ora, Deus age. Quando você ora, Deus responde. Quando você ora, Deus cura. Quando você ora, Deus levanta. Quando você ora, Deus repreende. Quando você ora, Deus cura cego, aleijado. Então você tem testemunho. Se você não ora, você não tem nada para falar. Está aí o resultado. Pastor, um crente desobediente é um perigo e uma ameaça para quem com ele convive, tá? A tempestade que atinge assola também aqueles que estão com ele no barco. Olha só que interessante, versículo 6. O capitão do navio exigiu que Jonas orasse. Primeiro, ele deu uma repreensão justa e necessária. O que ele falou?
que tens dormente? Olha que pergunta. Que o capitão do navio falou para Jonas, irmã Priscila. O que tu tem dormente? Que tens dormente? Ué, por quê? Tá achando alguma coisa diferente? Rapaz, nós estamos quase morrendo aqui. O barco está virando. Você não notou não que nós já só estamos com a metade da carga? Se fosse nos dias de hoje, o que tinha de container do lado de cima caiu tudo. E você está dormindo aqui? Você não está vendo a quantidade de água que tem dentro do navio? E você está dormindo aqui? Você está doente? Você está com algum problema? Você tem alguma coisa? E o capitão foi lá direto. O que tens dormente? Hã? O que tu tem dormente? Se Jonas estivesse em o seu lugar, poderia estar repreendendo o rei da Síria, mas ele não estava no seu lugar, ele estava fora do lugar. Então, em vez de Jonas repreender o rei da Síria para se converter, eram os pagãos que estavam repreendendo Jonas para se converter. Quando você está fora do teu lugar, você não tem autoridade para repreender, você é repreendido. Você não tem autoridade para converter, mas você é convidado a se converter. Algo interessante. Se Jonas tivesse ido para Nínive, quem estava repreendendo era ele, o povo de Nínive. Não, ele estava no caminho da desobediência. Então quem estava repreendendo ele era o ímpio. Interessante, né? Terceira coisa, note que aqueles que dormem durante uma tempestade poderá muito bem ser indagado sobre o que está acontecendo. Irmãos, se você está dormindo no meio de uma tempestade, alguém vai chegar para você e vai dizer, está acontecendo alguma coisa. Quer um exemplo? Maeli vai entender o que eu vou falar agora. As pessoas que estão dormindo nessa época agora, com as suas famílias, estão sendo indagados pelo mundo. E vocês não vão fazer nada? Satanás está destruindo as famílias. Satanás está com um projeto para destruir nossos filhos. Satanás está com um projeto pesado para destruir, com esse negócio de ideologia de gênero. Pastor, e aí? Os crentes não querem nem se envolver, né? Tem aquelas pessoas que dizem assim, ah pastor, mas isso aí é cada um tem a sua opinião. Irmão, a minha opinião é a palavra, gosto ou não gosto. A minha opinião é Bíblia. Se você ainda tem dúvida da opinião, começa a estudar mais a Bíblia, que você vai ter clareza na tua vida e não confusão. Hoje muitos temas, muitos assuntos, você ainda concorda com o mundo porque você não conhece a palavra, mas a Bíblia diz, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Não deixa um ímpio chegar para você e dizer bem assim, ó, que tens dormente, que tens dormente, com tanta coisa acontecendo a ti, e você está vivendo bem, você está feliz, está alegre. Ei, a Bíblia diz, não se conformeis. É sério. Pastor, Jonas, um homem contraditório. Olha aqui que interessante, para nós. Olha aqui, ó. Jonas assenta-se num banco de réu, e é intimidado a responder a algumas perguntas perturbadoras dos pagãos. Olha aqui, uma saraivada de pergunta é disparada contra o profeta. Depois, quer ver? Olha aqui, ó. E a brevidade delas se explica pela circunstância. Primeiro, qual é o teu trabalho? Capítulo 1, versículo 8 a 10. Qual é o teu trabalho? De onde você vem? De que terra você procede? De que povo você é? Pastor, quanta pergunta. Você já imaginou? Agora Jonas subir do porão. Jonas está ali no meio da rodinha dos marinheiros. A sorte caiu para Jonas. Todo mundo sabe que é Jonas o causador. E agora? Todo mundo está querendo saber o que está acontecendo. Primeira pessoa que já pegou, qual é o teu trabalho? Outra pergunta, qual é o teu, que ocupação é tua? Outra pergunta, de que terra tu é? Outra pergunta, de que povo tu é? Nossa, peraí, qual que vocês querem que eu responda primeiro? Foi assim. Desobediente, ele recebe bastante perguntas que muitas das vezes põe até o caráter dele em jogo. Pastor, Jonas responde
diretamente apenas a última pergunta. Qual que foi a última pergunta? Lê lá, capítulo 1, versículo 8 a 10, bem alto. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Primeira pergunta. O que mais? E onde vens? Segunda pergunta. Qual é a tua terra? Terceira pergunta. E de que povo és tu? Quarta pergunta. Nós vemos aqui que o escritor está dizendo que Jonas só respondeu a última. Qual que é a última pergunta? De que povo você é? Entendeu? Jonas identifica-se com a sua raça. Eu sou hebreu. Entendeu? Eu sou hebreu. Pastor, seu Deus, Senhor, mas a propositadamente omitiu a sua ocupação. Ele diz, é que nem hoje. Escuta, de que povo você é? Eu sou cristão, sou crente. Sou crente, sou crente. Mas qual que é a tua ocupação? Qual que é a tua ocupação na igreja? Qual que é a tua ocupação no corpo de Cristo? Qual que é o teu chamado? Qual que é o teu ministério? O que Deus colocou na tua vida para fazer? Por que Jonas não falou, eu sou profeta? Jonas falou que o Deus dele, o Deus dos hebreus, era o Deus que criou os céus e a terra. Os marinheiros sabiam que o Deus de Jonas era o Deus poderoso. Pastor, Jonas escondeu o fato de ser um pregador e um profeta de Deus comissionado a pregar a Nínive. Ele é hebreu e declara temer a Jeová, mas acrescenta ainda a superioridade de Jeová sobre as divindades invocadas pelos marinheiros. Olha aqui, ele é quem fez o mar e a terra. Jonas falou isso. Pastor, ou seja, quem fez tudo? Aquele mar a quem estava foi feito por Deus, pelo Deus de Jonas. Que mais? Ao descrever o Senhor como quem fez os céus e a terra, Jonas deixa claro aos marinheiros que o seu Deus é responsável por aquela crise. Pastor, Jonas já falou. Se o meu Deus fez o céu e a terra, os marinheiros já entenderam. Então, peraí, essa crise aqui foi o teu Deus que mandou. Por que Deus mandou essa crise? Por que Deus mandou essa crise? Por que nós estamos passando por essa tempestade? Invoca teu Deus aí. Invoca teu Deus aí. Mas se Jonas, olha aqui, o teme, porque desobedece a ele? Se ele é tão poderoso, porque Jonas o desafia? Ainda, Jonas tem um credo, recita-o na frente dos outros, mas prefere morrer a viver de acordo com esse credo que proclama: eu sou temente a Deus, eu sou hebreu. Entendeu? Eu sou hebreu. Ele só não falou que ele é profeta. Mas aí quando os marinheiros falam assim, e agora? Como é que nós vamos fazer? Precisamos solucionar. Pede para o teu Deus parar isso aí. Jonas fala assim, não. Eu sei o que vai resolver o problema. Eu sei o que vai resolver o problema. Eu sei o que vai resolver o problema. Para nós encerrar. Jonas, um homem disposto a morrer, mas não rever as suas atitudes. Eu sei o que vai resolver o problema. Peraí. Não. Eu nem vou dizer que eu estou desobedecendo. Eu nem vou dizer que era para mim estar em Nínive, mas eu estou fugindo. Não, me joga na água. Vai acabar com tudo. E olha que interessante. Jonas não fugiu para Tarsis porque era medroso. Ele dispôs a fugir por ter medo de morrer nessa empreitada. Quando os marinheiros lhe perguntaram, lá no capítulo 1, versículo 14, acompanha lá. Eles perguntaram o que devia fazer. Jonas logo falou, prontamente os orientou a jogarem ao mar. Jogar quem? Jogar o profeta. Jogar o profeta. Os marinheiros corajosamente esforçam para salvar Jonas. Espera aí, mas não tem outro meio? Não tem outro meio? Não, tem que me jogar. Lutaram em vão. Se antes eles clamassem a seus deuses, agora eles clamam ao Senhor. Se vê que antes os marinheiros jogar Jonas no mar, os marinheiros pedem perdão a Deus. Deus de Jonas, por favor, não coloca essa causa em cima de nós. É Ele que está querendo que nós jogamos.
mas nós não queremos jogar. Eles estavam dispostos a perder todo o navio e a embarcação para salvar a vida de Jonas. E Jonas não estava preocupado com a vida deles. Pastor, todavia o Senhor continuava disciplinando Jonas até ele se render. Jonas, porém, estava pronto a morrer, não a obedecer. Jonas se considera digno de morte e está disposto a sofrer o castigo, mas não a se reconciliar com a sua posição que Deus colocou. Outra coisa interessante, aqueles que são designados a ser bênção, meus amados, para o mundo, torna-se maldição para a sociedade, quando não assume um papel de bênção na vida. Ainda, agora eu vejo os pagãos se preocuparem mais com Jonas do que com os mais de 120 mil ninivitas. Olha aqui. Não sabia discernir entre a mão direita e da esquerda. O escritor coloca esse empenho dos marinheiros em salvar Jonas no seguinte termo. Nós vemos aqui, que os marinheiros estavam dispostos a salvar a vida de Jonas, e eles nem eram profetas. Eles nem serviam um Deus vivo. E Jonas, que servia um Deus vivo, que era profeta, que tinha um chamado, ele não estava disposto a salvar a vida de 120 mil que ainda não sabia discernir a mão direita da esquerda, lá de Nínive. Olha o sentimento do coração de Jonas. Olha a sensibilidade do coração de Jonas. Pastor, para nós encerrar, Jonas foi descoberto. Jonas, um homem usado por Deus apesar de suas desobediências, ele foi descoberto. Pensava que alguém naquele navio tinha alguma coisa a ver com o que estava acontecendo. Atos 28, versículo 4 diz que o apóstolo Paulo, ele passou por um naufrágio, quando estava indo a Roma. Caiu lá numa ilha, estava apanhando graveto, fazendo uma fogueira, uma víbora mordeu a mão dele, e os companheiros dele lá, os tripulantes do navio e daquela ilha falaram: rapaz, esse cara só pode ter alguma maldição, deve ter matado muita gente, deve ter feito alguma coisa, porque a morte o persegue. Quer ver? Abre a Bíblia, Atos 28 e 4. O que diz lá? Os nativos, vendo o animal pendurado na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois embora tenha escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Olha só, interessante que quando o apóstolo Paulo foi mordido, depois de passar por uma tempestade, os nativos daquela ilha falaram bem assim, certamente esse homem, ele é um homicida, visto que, escapando do mar, a justiça não o deixa viver, está sempre querendo matar ele. Agora nós vemos Jonas, que foi caído na sorte lá do navio como culpado. Agora nós vemos no versículo 8, acompanha lá, o marinheiro perguntando para ele bem assim, declaras tu, tipo assim, nós não sabemos quem tu é, nós não sabemos o que tu fez de errado, declara tu com a tua própria boca o porquê dessa tempestade, o porquê dessa turbulência, tá? A sorte caiu sobre Jonas, mas não tinha certeza se dava para confiar no que Jonas falava, se dava para confiar também naquela sorte que tirava ali. Às vezes pode ser que alguém errou no palitinho. Então peraí, antes de acusar, olha a prudência do ímpio lá fora. Antes de acusar, dizer, Jonas, é tu o culpado? Eles falaram assim, declara tu, confessa. Naquela época, a palavra de um homem valia. Hoje, muitas das vezes, está falando uma coisa aqui, mas tu sabe que talvez é mentira. E lá na frente se descobre a mentira. Entendeu? Pastor, mas a pessoa falou isso. Lá na frente a pessoa se contradiz no que ela fala. E aí, pastor? Falaram porque eu não falei. Foi você mesmo que falou. Fala a verdade, que é mais bonito. Você não fica de boca fechada.
Agora os marinheiros chamaram o Jonas e falaram: declara tu, porque nós não queremos ter culpa aqui de acusação nenhuma. Sabemos que a sorte caiu em cima de você, mas nós não confiamos muito nessa sorte. Declara tu com as tuas próprias bocas. Por que nessa tempestade? E Jonas já falou: não, eu sou o causador da tempestade. Eu sou o causador. Me joga na água que para tudo. Joga na água que para tudo. Então exigiram uma confissão, visto que era estrangeiro naquele navio. Era o único estrangeiro que tinha naquele navio, era Jonas. Toda a tripulação ali se conhecia. Todo mundo sabia, talvez ali tinha gente com pecado maior do que Jonas. Tinha assassinos, talvez fugitivos da polícia, tinha tudo ali. Mas peraí, temos um estrangeiro dentro do navio. E a sorte caiu em cima desse estrangeiro. Declara tu o porquê dessa tempestade. Versículo 8 diz isso. Outra coisa que nós vemos aqui, nós vemos algo interessante, para nós encerrar. Jonas, o homem poupado milagrosamente por Deus. Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Jonas abandonou a sua missão, mas Deus não abandonou o propósito de levar Jonas a cumprir o seu mandato lá em Nínive. Pastor, Jonas se dispôs a morrer, mas Deus se dispôs a salvá-lo da morte. Outra coisa, Jonas é lançado no mar, mas Deus prepara um grande peixe para tragá-lo, para não deixá-lo morrer. Às vezes as nossas decisões, irmão Priscila, vai causar morte, mas Deus tem um projeto na nossa vida. Deus prepara um peixe para nos livrar da morte. Pastor, Jonas prefere a morte ao arrependimento. Prefere morrer do que obedecer. Todavia Deus o poupa da morte e o leva ao campo de trabalho. Pastor, Deus tira ele da morte, coloca dentro de um ventre de peixe, leva ele lá para o campo de trabalho e fala: vai lá que eu preciso que você salve aquela cidade. Quando eu vejo Jonas, um grande peixe, não é uma lenda. Pastor, a história se refere a Jonas no ventre do peixe 3 dias, como um símbolo da sua morte de Cristo, lá na frente. Mateus capítulo 12, versículo 40, Jesus mesmo dá testemunho da história de Jonas. Se Jesus deu testemunho da história de Jonas, é porque essa história aconteceu. É porque essa história aconteceu. Se Jesus dá testemunho da história de Jonas, é porque essa história aconteceu. Versículo 12, versículo 40 diz: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de peixe, da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Quem está falando isso? Jesus. Espera aí, pastor, Jesus mente? Não, Jesus não mente. Então a história de Jonas no ventre do peixe aconteceu. Queira a ciência dizer que não aconteceu, ou queira a ciência tentar inventar qualquer outra coisa. Ah, pastor, mas não existe peixe com a garganta. Eu não quero nem saber. Quanto mais dificuldade a ciência dizer, maior é o milagre. Maior é o milagre. Eu acredito no meu Deus. Se coloca de pé, meus amados.